Boa noite, pessoal. Ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário que você está vendo, né? Bom, hoje nós vamos começar com o assunto propriamente dito do curso de análise, né? Depois daquela revisão histórica, aquela aula introdutória, hoje a gente vai começar a falar realmente daquilo que compõe o curso, da ementa do curso. Então hoje nós vamos ter a primeira aula, vou falar sobre conjuntos finitos e infinitos. Essa aula e a outra, que já está quase pronta também, que é sobre conjuntos enumeráveis, seguem o capítulo 1 do livro do Elon, a versão resumida, que é esse aqui, né? O Análise Real, volume 1. Tá certo? Eu vou trazer elementos de outras que aparecem em outra bibliografia e coisas do tipo, mas a sequência é exatamente a mesma sequência que está nessa bibliografia que eu indiquei. Então vamos lá? Bom, a gente vai começar pelo conceito básico, né, chave da análise, que é a caracterização do que são conjuntos finitos e infinitos. Nós não vamos fazer a teoria de conjuntos, que seria o fundamento de toda a análise, mas nós já vamos direto para o conjunto dos números naturais. Nós vamos fazer uma apresentação axiomática desse conjunto, que é para poder ganhar um pouco de tempo, né? Isso vai ser... A gente vai falar de números naturais na aula de hoje, basicamente, acho que na próxima aula ainda, para poder já dar o salto para o conjunto que nos interessa, que é o conjunto dos números reais. Muito bem, o conjunto dos números naturais é definido através dos chamados axiomas de Peano, aqui para a gente, né? Existe uma construção formal desse conjunto através desses axiomas, a gente vai simplesmente assumir esses axiomas válidos para poder lidar com esse conjunto da maneira que a gente precisa. Os axiomas de Peano são definidos a partir dessa função aqui chamada função sucessor, né? Então, são três axiomas. O primeiro diz o seguinte: existe uma função que eu vou chamar de S, denotar por S, que atua dentro do conjunto que eu vou chamar de N, com imagem em N. Esse N é o conjunto que eu quero definir. Repare que eu estou definindo o conjunto N a partir de uma função que é definida dentro desse conjunto. É muito sutil isso aqui, muito elegante, mas não é uma coisa muito usual da gente ver, né? Na verdade, o que eu estou definindo aqui é este conjunto, né? Eu estou definindo esse conjunto através de uma função que atua nesse conjunto. Essa função chamada S, denotada por S, é uma função injetiva, e o nome da imagem ou o nome dessa função é o sucessor de N. Então, S associa a cada elemento deste conjunto aqui um outro elemento do mesmo conjunto, porque a função é de N em N, chamada de sucessor. Tá? Importante a caracterização dessa função como uma função injetiva. Isso já quer dizer de cara que elementos distintos dentro desse conjunto N vão ter imagens distintas. Então, N's distintos têm sucessores distintos. Isso vai ser muito importante. Além disso, existe um único elemento, M, dentro desse conjunto que eu estou querendo definir, que não é sucessor de número algum. É isso que significa essa desigualdade aqui. Existe um único M dentro desse conjunto, que é diferente de qualquer S de N para todo N dentro do conjunto N maiúsculo. Tá certo? Esse número é esse elemento, né? Eu já vou começar a chamar de número, eu vou me confundir ao longo da leitura, então já vamos chamar de número. Esse elemento, ou esse número, é o que a gente chama de número 1. Aqui um parênteses, para o nosso curso de análise, o conjunto dos números naturais vai começar em 1, isso é arbitrário, é muito comum você ver em outros contextos o conjunto dos números naturais começando em 0. Não faz diferença nenhuma, o fato é que existe um único elemento que não é sucessor de ninguém, seja esse conjunto começado por 1, como eu estou assumindo aqui, ou seja começado por 0.
né? Se o conjunto começasse em 0, no lugar desse m igual a 1, eu estaria com m igual a 0 aqui. Tá? Não tem diferença nenhuma. E o último axioma diz o seguinte: se eu tomar um subconjunto deste n que eu estou querendo definir, de tal forma que 1, ou seja, esse elemento que não é sucessor de ninguém, está no conjunto X, e também a imagem do conjunto X está contida em X, ou é subconjunto de X, então esse X só pode ser o próprio N. Esse enunciado, formalmente escrito assim, nessa linguagem que parece tão hermética, cheia de símbolos de conjuntos, nada mais é do que uma propriedade um princípio que é conhecido de você, conhecido seu de outros cursos, que é o chamado princípio da indução finita, né? Eu poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira: se uma propriedade vale para 1 e se, supondo que essa propriedade vale para n, como consequência, essa mesma propriedade valer também para o sucessor de n, então essa propriedade P vale para todo número natural. Esse é o princípio da indução finita. Como é que eu relaciono o enunciado original aqui da axiomática de Peano com essa maneira mais clássica da gente ler o princípio da indução finita? A ideia é a seguinte: eu defino X como um conjunto dos números naturais que satisfazem a propriedade P. E quando eu disser que 1 é elemento desse X, eu estou querendo dizer que a propriedade P vale para 1. Basicamente é isso. Quando eu disser que N é um elemento do conjunto X, eu estou querendo dizer que a propriedade P vale para N. E quando eu disser que a S de N é um elemento de X, significa que a mesma propriedade P vale também para este S de N. Portanto, essa propriedade tem que valer para todo N número natural, né? Todo número natural vai ser elemento desse mesmo conjunto X. Tá certo? Essa imagem ilustra isso. Eu estou querendo dizer que se vale para 1 e vale para um N qualquer, significa que vale para o sucessor deste N. Ora, eu reaplico a função sucessor sobre este S de N e vai valer para S de N. E assim sucessivamente. E eu acabo fazendo a propriedade, ou averiguando que a propriedade vale para todo número natural. Muito bem. Esse exemplo aqui é um exemplo interessante, onde nós vamos mostrar que o sucessor de n nunca é o próprio n, ou seja, essa função não é uma função que tenha ponto fixo, que cruze com a identidade em algum momento, tá certo? Essa propriedade, esse fato, pode ser demonstrado usando apenas os 3 axiomas que foram definidos antes. Isso é interessante a gente fazer isso, para a gente mostrar o uso daqueles axiomas, né? E nós vamos começar nós vamos construir essa demonstração usando o terceiro axioma, que é o princípio da indução finita. Ou seja, eu vou começar mostrando que S de 1 é diferente de 1. Tá certo? Ora, isso é resultado do segundo axioma, né? O que diz o segundo axioma? Está aqui, ó. Existe um número que não é sucessor de ninguém. E esse número eu vou chamar de 1. Ora, então, isso aqui automaticamente já vale para 1. 1 não é sucessor de ninguém. Então, para n igual a 1, essa propriedade é válida. Eu devia ter digitado aqui S de 1 é diferente de 1. Tá? Isso aqui ficou muito geral, mas o fato é que aqui eu deveria ter escrito S de 1 é diferente de 1 para todo n, nem precisaria dizer, né? Mas o enunciado ficaria melhor descrito desta forma. Agora, supondo que S de n seja diferente de n, né, desde 1 até um determinado n fixo, eu vou mostrar que isso vale, essa mesma desigualdade válida para o sucessor de S de n.
Ora, como a função S é injetiva, a função que define o conjunto dos números naturais, lá, axioma 1, significa que esses dois números sendo diferentes, se eu aplico o sucessor a este número e o sucessor a este número, a imagem de números distintos tem que ser distinta. Por quê? Porque S é uma função injetiva. Então, isso mostra que indutivamente essa propriedade vale para todo número natural. Nós temos duas operações dentro desse conjunto, uma operação de soma e uma operação de produto, tá certo? A operação de soma, que é uma operação, eu defino como uma função que está definida em n cartesiano n com imagem em n, ou seja, eu pego dois números naturais e obtenho um terceiro, né, através dessa operação. E eu pego m e n e obtenho esta soma de m com n, que vai ser um terceiro número, e a operação de produto, que funciona da mesma maneira, né, eu pego dois números naturais, portanto a função atua em n cartesiano n, e obtenho, mediante essa operação de produto, um terceiro número natural. Essas duas propriedades eu vou definir da seguinte maneira. A soma, veja, eu vou fazer essa definição, veja como tudo isso é construído de maneira cautelosa, só a partir do que a gente já tem. É claro que eu sei que você conhece a soma e o produto de números naturais já de uma maneira eu não queria dizer natural para não ficar redundante, mas de uma maneira intuitiva, de uma maneira ingênua talvez, né, que contas de criança isso aí, né, da época da escola, da pré-escola ou da nossa formação escolar básica. Mas aqui o que eu estou fazendo é uma definição formal, né? Então, como eu estou definindo uma operação dentro desse conjunto, eu vou me apoiar só naquilo que eu já defini antes. Então eu vou definir da seguinte maneira: a soma de um número natural qualquer com 1 vai ser igual ao sucessor desse número natural. Isso aqui poderia ser olhado também às avessas, né? Eu estou dizendo que o sucessor do número m é o que a gente chama de m mais 1, né? Mas como eu ainda não sei se essa soma é comutativa, ela é comutativa, a gente sabe, e isso vai ser enunciado em seguida. Eu tô escrevendo isso ao contrário por enquanto. E a soma de um número natural m com o sucessor de um outro número natural n é igual ao sucessor da soma dos dois números m e n. Simplesmente isso. Com isso a gente vai ter todas as propriedades da soma que a gente necessita, que a gente já conhece e já usa já desde há muito tempo. O produto também vai ser definido de maneira semelhante. Repare que eu começo definindo o produto de um número natural m qualquer por 1, e depois eu faço uma propriedade aqui com cara de propriedade distributiva, né? Mas ainda envolvendo o número natural m, o outro número natural m e um número natural específico, que é o número 1, e as duas propriedades, a soma e o produto. Nós não vamos nos deter muito aqui nesse ponto. O que importa aqui é a gente passar essas propriedades que são conhecidas, né, da soma e do produto nos números naturais. Eu listei 8 propriedades aqui, mas tem um erro, né? Eu acabei repetindo a comutatividade da soma aqui. Então, na verdade, são 7 propriedades aqui. Então, são propriedades conhecidas, né, sobre essas duas operações, e que eu estou citando aqui só para a gente levar em consideração e ter isso em mente, que tudo isso vale. Aquilo que a gente já conhece é válido. Importante dizer que essas propriedades podem ser demonstradas a partir do que a gente fez antes, né, da função sucessor e dos outros axiomas, né, e essas demonstrações saem por indução. Nós não vamos fazer porque é muito trabalhoso e
e não vale a pena, né? Vamos passar rapidamente por aqui. Uma coisa importante e bastante interessante é que N admite uma relação de ordem, né? Eu vou dizer, dados dois números naturais, eu vou dizer um chamado M e outro chamado N, eu vou dizer que M é menor do que N quando existir um terceiro número natural, que eu vou chamar de P, de tal forma que a soma de M com P seja igual a N. Veja que engenhoso. Eu vou definir uma relação de ordem. Se eu vou definir essa relação de ordem, eu vou me apoiar naquilo que eu já tenho. O que eu já tenho? Eu tenho essa operação definida e eu já sei quais são as propriedades que valem para essa operação. Então repare que até intuitivamente isso aqui faz todo sentido, né? M é menor que N, né? Se eu tiver que aumentar o número M através da soma com um terceiro número para alcançar o número maior, N. Tá certo? Essas observações aqui dão conta de notação, por exemplo, né? O símbolo que a gente conhece por menor ou igual equivale a dizer duas sentenças, né? De que quando eu disser que M é menor ou igual a M, significa que M é menor do que M, ou então M é igual a N. Essa relação de ordem é transitiva, é isso que diz essa segunda propriedade. Satisfaz uma relação tricotômica, quer dizer, dois números naturais dados, ou eles são iguais, ou M é menor que N, ou então N é que é menor que M, tá? E a gente sabe, a gente usa o símbolo de maior, né? Mas eu não precisaria escrever esse símbolo. Isso aqui é só uma comodidade em termos de notação, porque escrever que M é maior que N é a mesma coisa que dizer que N é menor que M, tá certo? Bom, aqui vem, eu acho que talvez o primeiro resultado do curso, que é esse lema aqui. Esse lema está dizendo que, dado um número natural, não existe nenhum outro número natural entre este número natural dado e o seu sucessor. Tá? Esse é um resultado intuitivo e que é fácil de você chegar a essa conclusão, né? A gente já sabe isso. Mas isso pode ser demonstrado de maneira formal, né? E essa demonstração a gente faz primeiro supondo que existe algum número P nessas condições, ou seja, entre o número natural e o seu sucessor, né? E aí a gente escreve essas duas desigualdades, ou seja, N menor que P e depois P é menor que N menos 1, N mais 1, usando a definição dessa relação de ordem aqui, né? Usando a soma, tá certo? Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Essa primeira sentençazinha aqui, essa primeira soma, reflete o fato de que N é menor que P, e essa segunda soma aqui reflete a afirmação de que P seria menor do que N mais 1, tá certo? Então, o que eu estou dizendo? Para N ser menor que P, eu preciso somar um determinado Q a N. Eu estou dizendo que para P ser menor do que N mais 1, eu preciso somar algum determinado R a este P. Tá certo? E agora a demonstração finaliza fazendo meras manipulações algébricas, né? Como P mais R é N mais 1, eu vou pegar e escrever P mais R, já que P é N mais Q, como N mais Q mais R. E daí eu uso as propriedades das operações, né, que eu estou usando uma transitividade, para reescrever esta soma de 3 fatores como esta outra soma de 3 fatores aqui, e eu chego à conclusão de que P mais R é igual a N mais 1. Tá certo? O que quer dizer, olhando agora esta... Desculpe, eu falei uma coisa errada aqui agora no final. Eu faço o uso dessa propriedade da associatividade aqui, e eu estou lançando o fato de que, por outro lado, P mais R é igual a N mais 1, já como decorrência dessa desigualdade aqui, tá bom? E agora eu olho aqui nesse finalzinho e eu estou vendo que N mais
Q mais R é igual a N mais 1. Portanto, Q mais R é igual a 1. Tá certo? O que é impossível, porque a soma de dois naturais foi definida como o sucessor de algum outro natural. E o 1 não é sucessor de ninguém. O princípio da boa ordenação, o princípio da boa ordem, é um princípio muito importante que a gente vai fazer uso nesse curso, pelo menos agora no começo, que ele diz o seguinte: se eu pegar um subconjunto não vazio de números naturais, qualquer subconjunto não vazio de números naturais tem um menor elemento. Esse resultado também é bastante intuitivo. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que existe um determinado número que eu vou chamar de N0 dentro desse conjunto A não vazio, de tal forma que qualquer outro elemento de A é maior ou igual a este N0. Essa figura aqui é a figura sobre a qual a gente vai basear a demonstração desse resultado. Esse resultado ele é imediato, a visualização desse fato, né? Mas a demonstração é um pouco imbricada para a gente escrever. Tá? Apesar de ser uma coisa simples, para a gente escrever esse resultado é um pouco trabalhoso. A demonstração é baseada no seguinte fato. Eu vou pegar o conjunto A. Se o conjunto A tiver o número 1, primeira coisa que eu vou escrever ali na frente, acabou, não preciso fazer mais nada, porque 1 é o menor número natural de todos, né? Não é o número que não tem sucessor, então o próprio 1 vai fazer o papel de N0, de menor elemento de A. Mas o caso interessante é quando 1 não está no conjunto A, o número 1, né? Que é o que essa ilustração mostra. O que eu vou fazer nessa demonstração? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegando os números naturais, 1, 2, 3, ou eu deveria dizer 1, o sucessor de 1, o sucessor do sucessor de 1, e assim sucessivamente, e vou olhando para esses números e vou perguntando para esses números se eles estão no conjunto A ou não. Tá? Todos que não estiverem no conjunto A, eu vou guardar aqui dentro do conjunto X, desse outro conjunto que é um conjunto auxiliar. Esse conjunto não aparece no enunciado, mas é um conjunto auxiliar. Eu vou separando esses elementos no conjunto X. Quando eu pegar o primeiro cara nessa sequência que tiver em A, eu vou falar achei o menor elemento. Tá? Eu vou dizer achei o menor elemento. A demonstração, a ideia da demonstração é essa. Vocês vão ver no próximo slide que a maneira como a gente escreve isso é bem diferente. Não é tão direta assim. Nessa minha figura aqui tem esses desenhos. Esses desenhos são possíveis buracos dentro do conjunto A, né? O subconjunto não vazio A, ele não precisa ser um conjunto do tipo começa em 5 e vai até o infinito, né? Ele pode ser um conjunto, por exemplo, conjunto dos números pares maiores que 5, né? Então é 6, 8, 10, 12, tá? O que me interessa olhar é onde o conjunto A começa. O que tem de furo no conjunto A não tem problema. E o que tem de furo no conjunto A não vai aparecer nesse conjunto auxiliar aqui. Então isso aqui é para lembrar que o conjunto A pode ter alguns buracos, assim por dizer. Então como é que nós vamos fazer o seguinte? Bom, tá aí. Eu estou dizendo, se o número 1 tiver em A, então o N0 é o próprio 1, ou seja, eu vou eliminar esse caso da demonstração porque ele é o caso trivial. Então, estou supondo que 1 não está em A. Eu vou definir aqui um outro conjunto que eu vou chamar de I índice N, que é o conjunto dos números que são menores ou iguais a N. Ou seja, é o conjunto que começa em 1, 2, 3 e vai até N. Então, I3, por exemplo, é 1, 2, 3. I11 é 1, 2, 3, 9, 10, 11. Tá? E assim por diante. E aí eu vou definir o conjunto X, que é o conjunto que eu desenhei aqui. Esse conjunto X aqui, eu vou definir por essa expressão. Esse conjunto X é definido da seguinte maneira: é o conjunto dos números naturais, tal que os I índice N, né, é o conjunto dos N's, tais que os conjuntos do tipo I índice N estão totalmente fora de A. Ou seja, em X não vai entrar nenhum desses buracos aqui.
tá? Então pensa naquele exemplo que eu falei, conjunto dos números pares maiores do que 5. Quem que vai entrar em X? Quem que vai entrar em X? Entra o 1, porque o I1 está totalmente fora de A. Entra o 2, porque o I2, que é o 1 e 2, está totalmente fora de A. Entra o I3, porque o conjunto I3, 1, 2, 3, está totalmente fora de A. Entra o I4, porque 1, 2, 3, 4 está totalmente fora de A. Entra o I5, porque 1, 2, 3, 4, 5 está totalmente fora de A. Você vai dizer assim, e o I7 não entra? Não, não entra. Por quê? Porque apesar do 7 estar fora do conjunto A, o número 7, que é um número ímpar, né? O 6 não está, porque o 6 é um número par maior do que 5. Né? Então, o que significa isso? Significa dizer que eu estou colocando só no conjunto X os números que não estão em A, mas que estão aglomerados em sequência. Né? Esses que caem nos buracos do meu desenho aqui, eu não vou colocar no conjunto X. Tá certo? Bom, então vamos lá. O I1, da maneira como eu estou construindo, ele vai estar sempre fora do A, porque eu estou partindo do pressuposto de que o 1 está fora de A. Então o 1 está sempre nesse X aqui. Ora, o A não é vazio, tá? Então, se o A não é vazio, a maneira como eu defini o conjunto X, né? A maneira como eu defini o conjunto X, o conjunto X não pode ser o próprio N, porque o A não é vazio. Veja que X é um subconjunto de N menos A. Como o A não é vazio, isso aqui não pode ser o próprio N. Ora, então, o princípio da indução finita não vale nesse conjunto X. Por que não vale no conjunto X? Porque o princípio da indução finita diz que se um elemento tiver em X, o sucessor tem que estar também. E desculpe, o princípio da indução finita diz que se em X vale o fato de que um elemento está em X, o sucessor sempre está, o X é o próprio N. Mas como o X não é o próprio N, o princípio da indução finita não pode valer em X. Ou seja, tem algum número dentro desse conjunto X de tal forma que o sucessor não está em X. Eu não sei que número é esse, mas eu posso garantir que existe. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu estou fazendo exatamente o que eu estou mostrando aqui nessa figura, que eu falei antes. Quer dizer, eu vou aglutinando os caras em X, os que não estão em A ainda. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, o 6 está em A. Opa, então para em 5. Então 5 é o número cujo sucessor não está mais em X. Por quê? Porque ele está lá em A. Tá certo? Ora, quando eu descobri isso, ou seja, quando eu descobri quem é o cara que pulou do conjunto X para o conjunto A, eu descobri quem é o N0. O N0 é o próprio N mais 1. Tá certo? Então veja como essa demonstração é imbricada, né? Porque ela cria esse outro conjunto auxiliar, e esse conjunto auxiliar já faz uso de um outro conjunto definido antes, que é esse N. Então eu aconselho que vocês leiam isso aqui com bastante cuidado, porque a ideia é muito simples, mas para escrever essa ideia já não é tão simples, é bastante cheia de detalhezinhos. Bom, adivinha, ficou comprido, e eu dividi em 2 vídeos, tá certo? Então ficou assim, essa primeira parte a gente encerra o conjunto dos números naturais, e na próxima parte, que eu vou editar agora, fica para realmente começar a falar sobre conjuntos finitos e infinitos. Até daqui a pouco.